A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais esse dia estar aqui, podendo compartilhar de vocês um pouco de conhecimento, de viver em Cristo. Amém? Hoje é o 10º dia de oração aqui em casa, todos os dias de segunda a sexta-feira, né? Das 7 horas da manhã, aqui em Jaguariúna. Ok, irmãos? Todos estão convidados a virem aqui fazer oração comigo. Eu faço uma oração rápida, uma oração de 15 a 20 minutos, e depois eu faço a leitura do livro, como eu tenho feito aqui todos os dias. Hoje estou lendo A Revolução de um Talento. Estou no capítulo 8, hoje vamos ler o capítulo 8, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor, um dia abençoado, Senhor. Obrigado, Pai, por permitir eu viver em Tua graça, Senhor. Que o Senhor me acompanhe, Deus, pois eu creio que o Senhor está vivo dentro de mim, ó Senhor. Pai, que o Senhor toque o coração de todos aqueles, Pai, que necessitam de Ti, Senhor. Vá à frente, Pai. Traga-nos, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu, Pai, e nos uses como instrumentos do Senhor, Pai, para estar falando da Tua palavra, falando da vida, da Tua vida dentro de cada um de nós, a todos aqueles que precisam ouvir, Senhor. Que eu sei que é o Senhor quem nos vai capacitar, nos vai dar entendimento, Deus, e sabedoria para estar passando adiante, Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou desde o princípio, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e que hoje seja mais um dia abençoado, Pai. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, hoje, como eu falei, eu vou ler o capítulo 8, com o título A Maneira Bíblica de nos Reunirmos. No dia de Pentecoste, a igreja começou com 120 pessoas. Todos foram cheios do Espírito, e logo no primeiro dia, quase 3.000 vidas foram acrescentadas. Poucos dias depois, eles eram cerca de 5.000. Então começaram a se reunir, não de acordo com a forma congregacional judaica, e nem como os grandes ajuntamentos dos gregos e romanos. Eles passavam a se reunir nas casas. Precisamos nos atentar para isso. O Senhor estabeleceu uma forma completamente diferente para a edificação da sua igreja. Os judeus estavam acostumados com as congregações. Na verdade, eles já se reuniam em sinagogas e estavam habituados com esse tipo de reunião. Os gregos e romanos, por outro lado, possuíam os grandes ajuntamentos nos anfiteatros. Eles gostavam de grandes reuniões e chegaram até mesmo a desenvolver sofisticados sistemas acústicos que lhes permitia falar a grandes multidões e sem muito esforço. No entanto, no início da igreja, o Senhor não seguiu a forma congregacional judaica e nem a dos grandes anfiteatros gregos e romanos, mas ele levou a igreja a se reunir de casa em casa. Quem inventou essa maneira de se reunir-se? Certamente foi o Espírito Santo. Precisamos reconhecer que aqueles primeiros cristãos estavam todos cheios do Espírito, e tudo o que faziam era de acordo com a direção do Espírito. Em Atos capítulo 2, versículo 46, diz que eles se reuniam no templo de casa em casa. A maneira como se reuniam tinham dois lados. Estavam no templo para grandes reuniões e se reuniam nas casas diariamente. Então vamos ver lá o que diz o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 43. Diariamente perseveraram, vamos lá, de novo, hein? Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. É interessante observar que, de acordo com a expressão grega usada no texto, quando diz que se reuniam de casa em casa, pode-se entender que não selecionavam casas específicas, mas incluíam todas as casas dos irmãos. Naqueles dias, ter uma reunião em casa com os irmãos fazia parte da vida normal da igreja.
Não eram reuniões sistematizadas, mas eles se reuniam para compartilhar a doutrina dos apóstolos e ministrar mutuamente o Espírito de Deus. Creio que ainda podemos avançar muito em nossa visão de células. Nossas reuniões ainda são programadas e as casas dos anfitriões escolhidas cuidadosamente. Mas pense na revolução que seria se todos os irmãos fizessem espontaneamente uma reunião em sua casa. Isso seria um grande mover de Deus. Mas como poderíamos ter uma reunião em cada casa? Há muitos irmãos que são fracos. Há aqueles que são tímidos e não conseguem falar em público. Outros gostam de falar, mas ainda não possuem o devido conhecimento da palavra de Deus. Por causa disso, escolhemos separar líderes e anfitriões para as nossas células, mas precisamos admitir que isso ainda coloca um limite na ação do Espírito entre nós. Não importa se os irmãos são fracos ou fortes, velhos ou jovens, se são bem informados ou não, se eles são crentes, então devem se reunir em suas casas. Se você é um cristão, se você é crente, precisa abrir sua casa para as reuniões. Este é o primeiro modelo que foi aplicado logo no início da igreja do livro de Atos. A consolidação de um novo convertido é algo que sempre nos preocupa. Mas pense, como seria maravilhoso se uma pessoa recém-salva fosse batizada e imediatamente abrisse a sua casa para uma reunião na célula. Ao abrir a sua casa, isso a animaria e a sustentaria poderosamente. As reuniões em casa são a maneira máxima, mais excelente e bíblica para nos reunirmos. A mudança no decorrer da história. Infelizmente, a maneira estabelecida pelo Espírito Santo não durou muito tempo. Por fontes históricas, sabemos que, já no fim do segundo século, essa maneira de se reunir começou a minguar, até ser totalmente abandonada. A partir do fim do segundo século, a igreja tornou-se completamente congregacional. Como resultado dessa forma de se reunir, a igreja passou a necessitar de grandes oradores, pregadores talentosos, grandes ministros e evangelistas. Foi também nessa época que surgiram os primeiros monastérios, lugares onde as pessoas se separavam para buscar a Deus. Era o equivalente aos dias dos nossos seminários de hoje. Depois disso, todos aqueles alunos treinados ali se tornavam o clero. E, a partir disso, foi criada toda uma organização eclesiástica. Essa é exatamente a forma como o cristianismo se organiza hoje. Todas as denominações dependem de seminários. Sem eles, não há outro meio para treinar pessoas para pregar e ensinar o evangelho. A partir desses seminários, o clero ainda hoje é estabelecido. Precisamos rejeitar esse sistema e nos voltar para a forma simples do discipulado por meio das células. Ainda temos nossas escolas bíblicas, mas o verdadeiro treinamento acontece em nossas células. Há 3 séculos, Zinzendorf convidou os irmãos para se mudar para uma propriedade na Boêmia, atual Alemanha. E ali eles começaram a praticar a vida da igreja. Foi um grande avanço na restauração da igreja. Porém, Zinzendorf não mencionou nada a respeito das reuniões em casa. Um século mais tarde, os Irmãos Unidos se levantaram na Inglaterra e se organizaram em pequenas congregações, mas ainda não tinham muito conhecimento sobre as reuniões nas casas. Na década de 60, Paul Yong-Cho desenvolveu a visão dos grupos familiares na Coreia do Sul, e desde então essa visão tem se espalhado por todo o mundo. Creio que nesses dias o Senhor tem mostrado a deficiência, a perda e o dano que a igreja sofre por omitir as reuniões em casa. Não há maneira de grandes congregações edificarem os santos. Não quero, porém, passar a ideia de que os grandes pregadores são inúteis. Pedro foi muito útil no dia de Pentecostes, e a sua pregação naquele dia trouxe quase 3.000 pessoas para a igreja. Mas esse foi apenas um lado da história. Depois de convertidos, eles passaram a se reunir nos lares, de casa em casa. E o que compartilhavam nessas reuniões? Eles haviam recebido aquela mensagem de Pedro, em Atos 2, e certamente falavam dela uns aos outros, nas reuniões nas casas, repetiam o que havia aprendido com Pedro. Aqueles irmãos mais zelosos têm receio de que, permitindo que os irmãos façam reuniões de casa em casa, coisas negativas possam acontecer. Mas eu creio que é o inverso, é ainda mais verdadeiro. As reuniões nas casas podem proteger os irmãos do erro e do pecado.
Se abrirem suas casas, eles vão pensar com cuidado antes de perder a paciência com a sua esposa. Sabe que em meia hora todos os santos chegarão para reunir-se. Os irmãos serão um motivo para que eles santifiquem. Se chegássemos ao ponto de nos reunir diariamente, como afirma o verso 46 de Atos 2, os irmãos seriam ainda mais protegidos, pois não teriam ocasião para o pecado. Mas o principal é a grande bênção que os irmãos trazem para a casa quando se reúnem ali. Quando os santos entram em uma casa, todos entram com Cristo. Todos entram com muita oração e louvor. Os irmãos trarão um ambiente de oração e haverá muitas bênçãos para aquela família. Pode ser que achem muitos fracos, mas as reuniões serão o próprio meio como serão fortalecidos. As reuniões em casa vão resgatá-los, fortalecê-los e enriquecê-los. Rejeite o conceito natural. Não devemos nos reunir segundo o nosso conceito natural. Eu sei que a palavra grega eklésia significa uma congregação chamada para fora de uma cidade. O fato é que os gregos chamavam todas as pessoas da cidade para se juntarem num anfiteatro para um certo propósito, e assim ocorria a congregação, ou eklésia. Esta era a maneira como os gregos e romanos se reuniam. Eles tinham as grandes reuniões e ajuntamentos. De certa forma, é uma maneira mundana de pensar. Pensamos que uma grande vitória é nos reunir num estádio, ou imaginamos que o mover de Deus se manifesta nos grandes ajuntamentos do Coliseu. Mas se esse pensamento apenas segue o conceito da sociedade humana sem Deus, é algo do homem natural, mas a maneira estabelecida pelo Espírito Santo foi a reunião nas casas. Nunca se ouviu em nenhuma classe de movimento ou de nenhum tipo de cultura que tenha inventado essa forma de reunir-se em cada casa. Tal coisa está somente na Bíblia. Esta era a maneira como todos os crentes cheios do Espírito em Atos viviam a vida da igreja. Isso é extraordinário. É uma visão que não segue a maneira natural da sociedade. Nosso problema atual é que ainda somos naturais em nossa forma de pensar. Todos nós nascemos num ambiente religioso e temos enorme dificuldade de abandonar a forma antiga de pensar. Antes de sermos salvos, quando nos convidam para ir à igreja, perguntávamos quem seria o pregador. Se nos diziam que o fulano de tal falaria, então íamos. Esta é a maneira completamente natural. Na verdade, ainda hoje, se anunciarmos que haverá uma reunião no próximo sábado, muitos perguntarão quem será o preletor. É possível que muitos decidem ir dependendo de quem vai falar. Isso é algo que está em nossa natureza, faz parte do nosso sangue. Mas se somos sérios com o Senhor e queremos o verdadeiro crescimento e edificação da igreja, devemos rejeitar essa maneira religiosa de cristianismo tradicional. Eu preciso dizer, porém, que valorizo as reuniões grandes. Entretanto, se tivermos somente as reuniões grandes, seremos como um avião 747, que tem somente uma asa. Como podemos voar? Necessitamos de dois lados. Necessitamos das reuniões grandes, assim como das reuniões pequenas. Não devemos desprezar as reuniões grandes, porém precisamos equilibrá-las com os pequenos grupos. Mesmo que a maioria dos membros da igreja participem ativamente de uma célula, precisamos reconhecer que nossos irmãos ainda valorizam muito mais os cultos de domingo. Muitos, segundo o seu conceito, diriam que preferem ir às reuniões grandes a ir às reuniões em casa. Precisamos mudar esse conceito. Nós necessitamos das duas. As reuniões em casa são a única maneira de haver crescimento e edificação da igreja. Há muitas coisas positivas que acontecem nas células. Nessas reuniões, todos começam a ser pessoas que buscam, que servem, que pregam, que ensinam, que espontaneamente testificam do Senhor. Uma explosão de crescimento. A frase grega de Atos 5, versículo 42, indica que nenhuma casa foi omitida ou deixada de lado. Eles se reuniam de casa em casa. Não devemos nos restringir apenas à multiplicação normal da célula. E também não devemos ser demasiadamente criteriosos e escolher apenas algumas casas promissoras para nos reunir nelas.
Precisamos crer que a casa de cada crente é promissora. Todos nós precisamos abrir as nossas casas. Como podemos fazer isso? Talvez primeiro devamos nos reunir em nossos parentes. Podemos começar nossa reunião em casa, reunindo-nos com os membros de nossa família. Todos os crentes casados podem ser uma célula com uma família em sua casa. É uma reunião apenas de marido, esposa e filhos, mesmo que pequenos. Quando começamos essa reunião, ela despertará o nosso coração e despertará a chama de nosso espírito. Primeiro nós seremos incendiados e logo nossa família será incendiada. Se você começar uma reunião em sua casa, você evitará que entre muitas coisas malignas em seu lar. Não diga que você é fraco, que não pode avançar e que não conseguirá ministrar coisa alguma aos outros. Simplesmente estabeleça uma reunião em sua casa. Já experimentamos centenas de vezes que quando se estabelece uma célula, o Espírito Santo traz as pessoas. Pouco a pouco as pessoas vêm. Creio que precisamos hoje colocar mais um critério para reconhecermos alguém que efetivamente tem eternizado a visão. Essa pessoa precisa ter uma reunião em sua casa. Muitos são cristãos, mas não têm uma reunião em casa. Podem conhecer a Bíblia, ser espirituais, podem ser que busquem e amem o Senhor. Porém, se não abrem as suas casas, não possuem realmente a visão. Mesmo os solteiros podem abrir seu apartamento para as reuniões. Não basta frequentar uma célula para estar envolvido na visão. É preciso abrir a própria casa para uma célula. Quer ser santo? Estabeleça uma reunião em sua casa. Quando temos uma reunião em casa, procuramos nos santificar por causa dos irmãos. Querer ser espiritual? Estabeleça a reunião em casa. Quer conhecer a Bíblia? Nada lhe obrigará mais a buscar o conhecimento da Bíblia do que ter uma reunião em casa. As reuniões em casa o obrigarão a buscar o conhecimento correto espiritual e ainda buscar conhecimento para ensinar os outros. Você mesmo será instruído, iluminado e alimentado. Hoje eu ouso dizer que ter uma célula em casa é o caminho mais seguro para o crescimento espiritual. Mas não apenas isso. A célula também é proteção espiritual. Se chegássemos ao ponto de nos reunir diariamente, como faziam os primeiros cristãos, certamente veríamos como seríamos guardados do pecado, só por estarmos juntos. Nossa mentalidade ainda nos permite pensar em reuniões diárias, mas podemos pelo menos ter uma célula que tenha uma reunião semanal em casa. Creio firmemente que avançaremos para novos limiares nessa visão. Podemos ter uma explosão de multiplicação. Basta que cada crente realmente internalize a visão e a tenha presente em seu coração. Esta é a única maneira de edificarmos uma igreja de vencedores nesta geração. Eu ouso dizer que esta é a única forma de conquistarmos a nossa geração. Se cada crente é um sacerdote, então a casa de cada crente precisa ser uma expressão da igreja. Este é o avanço natural da visão. No slogan de nossa visão, dizemos que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores onde cada membro é um sacerdote, ministro, e cada casa uma extensão da igreja. Veja bem que temos enfatizado fortemente que cada crente individualmente é um sacerdote, mas não temos dado a mesma ênfase para cada casa seja a expressão da igreja. Uma casa somente será uma expressão da igreja se nela houver uma reunião da igreja, a célula. Precisamos avançar para que cada crente abra sua casa para ter uma célula. Observe que temos falado isso durante mais de 15 anos, mas quando trazemos a ênfase sobre o que nós mesmos falamos, o resultado é que somos vistos com desconfiança. Pensam que somos extremistas. Ninguém é obrigado a ter uma reunião em casa, mas se a visão estiver no coração, isso inevitavelmente acontecerá.
Comece primeiro com uma reunião com a sua família, mas esteja preparado para que ela se transforme em uma célula, que inclua outras pessoas. Se realmente vivermos a verdade dessa visão, se realmente cremos que a nossa casa é uma extensão da igreja, se realmente cremos que precisamos abrir nossa casa, então teremos uma verdadeira explosão de salvação e multiplicação. Coisas tremendas nos aguardam. Venha para a visão da conquista e da edificação. Abra sua casa para uma célula. Amém, irmãos? Aqui concluímos o capítulo 8. Bastante explicativo, né? O que é a necessidade hoje de nós estarmos sempre reunidos, né? Nós abrimos nossas casas. Hoje, como foi dito, né, a partir de Atos, né, a igreja passou a ser, né, reuniões da igreja, de nossas reuniões, de casa em casa, né? Não que os templos deixaram de ser importantes, é importante todas essas casas, essas pequenas reuniões se reunirem em uma única reunião, né? Porém em templos espaçosos maiores. Ok, irmãos? Quero agradecer novamente a todos que estão aqui vendo esse vídeo. Tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira, que tenham um excelente final de semana abençoado por Deus.